O Senado vota hoje o projeto das fake news que tem graves riscos para a liberdade de expressão na internet brasileira. A posse do ministro da Educação foi adiada em meio a polêmicas com o currículo do professor Decotelli. Livres anuncia Isabela Patriota como nova diretora de políticas públicas e hoje trazemos a líder Livres Marcela Trópia de Belo Horizonte. Veja agora no Livres Notícias. O Senado deve votar hoje o PL 2630, que tem por objetivo combater as fake news no Brasil. No entanto, o conteúdo do projeto ataca a liberdade de expressão e cria uma burocracia absolutamente desproporcional. Caso o PL que seja aprovado da forma que está, o cadastro de brasileiros em redes sociais vai precisar estar vinculado a um número de celular nacional, o que por si já é excludente, porque esquece que tem uma parcela importante de brasileiros que não tem número de celular, e os usuários ainda vão ter que apresentar informações do documento de identidade, no caso de imigrantes, informações do passaporte. Além disso, o projeto obriga que o aplicativo de mensagens, como é o caso do WhatsApp, guardem por pelo menos 3 meses o registro de todas as mensagens encaminhadas para mais de 5 usuários em um intervalo de 15 dias. E ainda determina o limite de encaminhamentos e quantidade de membros que podem pertencer a um grupo nesses aplicativos. Além disso, para funcionar no país, as empresas teriam que manter seus bancos de dados no Brasil. Todos esses elementos partem de uma visão comum que trata o crime não como exceção a ser combatida, mas como regra, e cada usuário como um potencial criminoso. O cadastro de documentos aumenta o risco à privacidade dos usuários e o potencial lesivo do eventual vazamento desses dados, coisa que já ocorreu em algumas redes sociais. E a restrição para empresas com sede no Brasil isola ainda mais o país em relação ao mundo, estimulando uma concentração de mercado, diminuindo as opções potenciais de ferramentas de comunicação à disposição dos brasileiros e, com isso, prejudicando diretamente a liberdade de expressão no país, que, vale lembrar, nunca teve uma boa classificação nos rankings internacionais que medem esse assunto. Por isso, o Livres publica hoje a segunda nota técnica sobre esse PL, analisando as mudanças que aconteceram em relação à primeira versão do projeto e reforça nossa recomendação pela rejeição desse PL que piora o ambiente para a liberdade de expressão no Brasil, caminhando, portanto, no caminho inverso ao que a gente precisa. Que fique claro, as fake news são um problema importante que precisa ser enfrentado pelas democracias liberais no mundo todo, não apenas no Brasil, mas esse enfrentamento tem que ocorrer necessariamente respeitando a liberdade de expressão e fortalecendo a liberdade e a qualidade da imprensa profissional. A posse do novo ministro da Educação, Carlos Alberto Decotelli, estava marcada para essa terça, mas foi adiada pelo Planalto após as acusações de que o ministro falsificou o próprio currículo com informações distorcidas sobre seu doutorado na Universidade Nacional de Rosário, na Argentina, que não chegou a ser concluído. A polêmica surgiu após Franco Bartolatti, reitor da Universidade Argentina, declarar que o ministro não concluiu o seu doutorado. Depois disso, o próprio governo decidiu fazer uma checagem completa do currículo. Além disso, na noite dessa segunda, a FGV declarou que Decotelli nunca foi seu professor efetivo, como ele informava, e ainda o economista Thomas Conte, ao longo do fim de semana, trouxe à tona indícios de plágio na dissertação de mestrado do ministro. Segundo o Estadão, o Planalto já procura nomes para substituir Decotelli, que teria perdido o apoio da ala militar, que ficou insatisfeita com essa polêmica toda. Mas o próprio Decotelli, ontem à noite, estava dizendo que permanece no cargo. Bem, é claro que esse episódio todo é profundamente lamentável, sobretudo para a educação brasileira, né? Ter no Ministério da Educação alguém que infla o próprio currículo acadêmico é um péssimo exemplo para o país e para os estudantes, apesar de também não ser a primeira vez que isso pode acontecer, né? É importante registrar, porque infelizmente esse fenômeno de inflação curricular no Brasil, na verdade, chega até a ser bem comum. O próprio governo Bolsonaro tem outros casos de ministros que inclusive não caíram, continuam no cargo, e até a ex-presidente Dilma Rousseff foi pega inflando seu currículo quando ainda era ministra no governo Lula e depois, como a gente sabe, não apenas não caiu, como chegou até a presidência da República. Então esse fenômeno está longe de ser inédito, mas não deixa de ser lamentável para a nossa educação. Independente de qual será a decisão de Bolsonaro, o mais importante para o país é que a gente possa efetivamente começar a debater com a profundidade necessária, não o nome ou
credenciais específicas do ministro, mas uma agenda concreta de políticas públicas que melhore a qualidade da nossa educação, especialmente da educação básica. Afinal de contas, educação é sempre a prioridade para um país livre, especialmente um país como o Brasil, que precisa tanto aumentar a qualidade da educação e oferecer igualdade de oportunidades para todos os brasileiros. Orgulhosamente, o Livres anuncia hoje o novo comando da nossa Diretoria de Políticas Públicas. Você vai conhecer agora Isabela Patriota, nossa nova diretora, nordestina como eu, é natural lá de Natal, no Rio Grande do Norte, graduada em Direito, mestre em Direito Econômico pela UNB, doutoranda em Direito Econômico e Economia Política pela USP, já foi pesquisadora no Cato Institute, que é uma das principais organizações liberais nos Estados Unidos, e é pesquisadora do programa Frederic Bastiat, do Mercatus Center, da George Mason University. Isa, seja muito bem-vinda ao time do Livres, e para o pessoal começar a conhecer suas ideias, qual você acha que são os desafios do Livres hoje? Com 3 grandes desafios. O primeiro é desmistificar espantalhos sobre o que é o liberalismo e propostas liberais. O segundo é fazer essa tradução adequada para o grande público. E o terceiro é, unindo esses 2 propósitos, é tornar esse um processo de longo prazo. Outra medida é fazer com que as pessoas reconheçam e enxerguem que políticas públicas, elas não devem ser pautadas na boa intenção dos seus executores. Políticas públicas, elas têm que ser pautadas em resultados. E todo esse processo envolve muito diálogo, muita tolerância, muita pluralidade. Porque algo que não é um desafio para o Livres é tornar esse um movimento monolítico. Ora, nem mesmo os teóricos liberais, eles eram 100% uma massa homogênea. Por que será um movimento, né, uma massa homogênea? E aí, ao contrário, o Livres vai ser esse espaço de divergência e tolerância dentro de um movimento liberal. Agora conta um pouco pra gente da tua trajetória até virar liberal. A minha geração entrou na faculdade, iniciava a graduação. Os consensos, eles eram muito solidificados, muito presentes na faculdade e na graduação em geral. Até que as vozes liberais foram crescendo no Brasil, deixaram de ser tão tímidas e reduzidas, mas o consenso universitário ainda é muito forte pela via do intervencionismo. Eu mesma fiz parte desse consenso por muito tempo na minha graduação, até que passei a ouvir mais a voz solitária de um único professor liberal que desafiava esse consenso e antagonizava esse consenso e me deixou com a pulga atrás da orelha de forma suficiente, em que eu busquei outros autores, busquei outras fontes, me atualizei e tudo via o mecanismo do diálogo e da tolerância, de uma forma muito espontânea. É isso aí, Isa, seja muito bem-vinda ao Livres, e quem é associado vai ter conteúdo exclusivo lá no aplicativo. Se você ainda não instalou, baixa agora mesmo no seu aparelho celular. Ontem a gente começou aqui no Livres Notícia a apresentar diariamente nossos novos líderes livres. Hoje é dia de conhecer Marcela Tropia, especialista em administração pública lá de Belo Horizonte, Minas Gerais. Olá, eu sou Marcela Tropia, mineira de Belo Horizonte, e eu quero ser vereadora para defender a liberdade por inteiro na nossa cidade. A liberdade de aprender, a liberdade de trabalhar, a liberdade de ir e vir e a liberdade de morar. E aí pessoal, tudo bem? É com muita satisfação que eu assumo a coordenação estadual do Livres em Santa Catarina, em conjunto com meu amigo Júlio César. Vai ser um desafio e tanto, aquele friozinho na barriga agora, né? Mas contamos com a ajuda de todos os associados para levar as ideias da liberdade adiante no Estado. Muito obrigado pela confiança. Estou no Livres desde novembro de 2017, já fui coordenador estadual no ano de 2018 e agora estou assumindo novamente a coordenação junto com o Vitor aqui em Santa Catarina. Quer saber mais sobre estratégia digital para as eleições de 2020? Dia 30, às 8 horas da noite, no Setorial de Estratégias Eleitorais do Livres, eu, Edivar Correia, vou fazer uma aula revisando os principais conceitos de mídia social, incluindo impulsionamento, métricas e técnicas de engajamento. Vai ser uma aula muito especial e eu aguardo a presença de todos vocês.
Esse foi o Livres Notícia de hoje e não se esqueça, deixa aqui o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder as notificações. O Livres Notícia, como você sabe, de segunda a sexta-feira, sempre às 7 da manhã, traz para você os principais destaques do dia para quem defende a liberdade por inteiro. Se você quiser continuar acompanhando o nosso trabalho, nos siga em todas as redes sociais, mas se for associado, baixe logo o nosso aplicativo para receber conteúdo exclusivo em primeira mão direto no seu celular. Obrigado e até a próxima.